Bom dia a todos. Domingo, Nosso país a pede gente, quando é domingo, socorro, socorro, desperta em socorro. nós um sentimento de família, um sentimento de amor, um sentimento de que, assim, é um dia prazeroso e é o dia de estarmos juntos, unidos e festejando após uma semana de trabalho, uma semana cansativa, de uma rotina que já estamos acostumados, né, nossa vida inteira. Mas esses últimos domingos de um ano para cá, eles vêm sendo assim um pouco tristes, né? Muito tristes, na verdade. São assim domingos de distanciamento, domingo de isolamento, domingo assim de até me sinto privilegiada porque moro em uma comunidade rural, pouco mais de 3.000 habitantes. E eu, assim, me sinto privilegiada, porque eu ainda vejo o leiteiro, eu ainda vejo o açougueiro, eu ainda vejo o dono do supermercado, dono de loja que tem aqui na minha cidade, vou lá comprar meus produtos. E, assim, não preciso pegar transporte para me locomover na minha localidade, a não ser para o meu trabalho, que fica um pouco distante daqui de onde eu moro. Então, assim, o que eu tô querendo dizer, gente? Eu tô querendo dizer que assim a gente também está seguindo as mesmas regras das grandes cidades. O comércio está sendo fechado, reduziu o horário, os bares, né? Na verdade, na minha cidade praticamente não está mais nem existindo bares, porque as pessoas estão tendo a consciência de que não pode, né? Tá nesses bares e tal, a não ser um restaurantezinho ali funcionando, porque tem a BR que atende, né? Que, onde tem assim, os caminhoneiros, eles são atendidos nesses restaurantes que na verdade só são dois. E aí, assim, é muito triste a gente tá nesse momento, um momento muito certo. Tem um ano que eu vi meus alunos, tem um ano. Não reclamo por não estar assim trabalhando. Eu reclamo dessa falta também que eles estão sentindo, né? Claro, da gente, do espaço escolar, porque a gente sabe o bem que uma escola faz. A escola, na verdade, é um abrigo, né? Para muitos alunos. É assim, é onde eles talvez tenham uma refeição mais decente, talvez onde eles sejam mais acolhidos, talvez assim, onde eles se sintam que pode contar, né, com a equipe que trabalha do porteiro até ao diretor da escola. Aí eu coloco aqui os aspectos, assim, pontuo assim, alguns aspectos. E esses aspectos estão relacionados ao desrespeito, né, dos gestores que a gente tem aqui no nosso país, ao desrespeito que a gente vê conosco, enquanto, né, população brasileira, de não ter assim um plano de governo federal. E a gente sabe que não tem esse plano de governo. E a gente vê também algumas ações sendo implantadas em estados, né? A Bahia, por exemplo, a gente, assim, viu muita coisa. A gente viu redução de conta de luz, a gente viu zerar a taxa de conta de luz, de água. Essas empresas, a Coelba ou a Embasa, não estou aqui querendo fazer propaganda, elas, através do governo federal, se preocuparam, né, nessa questão, porque a gente sabe que tem lá por trás disso tem algo bem maior, que é a questão também de zerar o imposto de renda e tal. E aí, esse ano, vem mais coisas para os brasileiros pagar. Imposto de renda muito alto, custo de vida muito alto, PVAs de carro, meio monte de coisa, escola de filho, muita coisa. Porque quando a gente fala de escola, de pagar a escola, porque assim, infelizmente, a educação pública brasileira, ela não atende aos anseios de uma sociedade que quer progredir. Ela não está atendendo. Por mais que a gente faça, por mais que a gente se doe, por mais que a gente assim entenda da nossa importância como professores, como educando, nós estamos no colapso. A educação pública brasileira ela sofreu, né, um apagão maior.
um apagão maior por ela não ter estrutura, né? Por ela não estruturar os profissionais e nem também as famílias, a sociedade tem essa estrutura. Então, esse apagão é visível, esse apagão é dolorido. E aí, eu coloco assim, dentre esses pontos, eu coloco o seguinte: estamos em isolamento social, o desemprego está assolando, a fome está assolando, porque não venha me dizer que nesse país 80% da população está sofrendo, 80% da população ou mais estão passando necessidade, porque comprar gasolina de R$ 6, botijão de gás de R$ 100, aluguel de 400, 500 o mínimo, né? Para se morar no quarto-sala. E dizer que a pessoa vive bem, me desculpa, mas com o salário, com o salário mínimo que é pago no nosso país, isso é uma piada. Então, governantes, um pedido que a gente quer fazer, um pedido que eu coloco aqui, olhe mais para os brasileiros, façam mais pelos brasileiros. Quando eu digo façam mais, porque nós precisamos de uma reorganização dessa sociedade brasileira. Nós precisamos de uma reorganização de distribuição de renda. Distribuição de renda essa que, no final das contas, eu não ganho só um salário mínimo. Que, no final das contas, todos nós, desse bolo que é arrecadado em nosso país, desse montante que é arrecadado em nosso país, cada um tem uma fatia digna para sobreviver. Porque ainda estão brigando para se pagar um auxílio emergencial de R$ 250. Ainda estão pensando como é que vai pagar esse auxílio emergencial. Mas não se lembram que seus salários passam de 200 mil. Não se lembram que os seus salários, que eles têm mordomia, que eles recebem auxílio de tudo. Eles não cortaram os auxílios dele. Eles não cortaram os seus auxílios moradia, que tem casa. Eles têm várias mansões e não cortaram os seus auxílios moradia. Eles não cortaram os salários deles. Mas o nosso é sacrificado, né? Enquanto muitos estão precisando só de R$ 250 para ir a uma feira livre e comprar alimentos já estragados, já passados do ponto, alimentos que é colocado, na maioria, nem os porcos daí das fazendas dos ricos comem, nós estamos sofrendo. Eu não recebo auxílio emergencial, eu sou professora, mas eu estou a ponto de receber, porque para mim conseguir dar conta da demanda e educar meus alunos e realmente passar conhecimento para meus alunos, eu vou gastar mais do que o que eu ganho. Porque um notebook custa mais de 3 mil, notebook bom. Um celular bom custa 7 mil, 8 mil. E meu celular que eu tenho aqui é um A20. Um A20 para atender 300 alunos e colocar mais de não sei quantos mil PDF para poder eu conseguir ler. Tá? E meu aluno tá lá passando pior do que eu ainda, porque nem um A20 ele tem. Então, gente, vamos parar de discurso demagogo. Governante dos seus estados, se o governo federal não está fazendo nada, vocês podem fazer. Vocês, sociedade brasileira, se estão vendo que os governantes não estão atendendo, não estão fazendo nada, vocês podem fazer. Na próxima, lasca o pau nessas misérias, não vota. Ninguém para a urna votar, para a gente ter uma reforma, né, salarial dessas misérias, desses miseráveis, desses usurpadores, desses ladrões mesmo, ladrões, que come o nosso dinheiro, come o dinheiro dos nossos impostos e não nos restitui com nada. Porque pelo menos no hospital a gente devia ter. Pelo menos respiradores aí nos nossos hospitais nós devíamos ter. E não tem. Nós vamos ser selecionados. Para poder ser entubado, vai ter que ter uma seleção. Certo? E aí eu pergunto assim a vocês, em que é que o meu país está prestando? Por que é que eu ainda vejo tanta gente arrotando amor por um presidente que não liga para a vida deles? Eu não estou aqui defendendo partido A nem partido B, não. No Brasil, nenhuma desgrama está prestando. O Brasil está acabado. E quem ajudou a acabar ele foi você quando escolheu essas misérias que não prestam para votar. Porque tinha outros nomes, mas neguinho só quer esses. Aí eu coloco assim para vocês, sociedade brasileira, uma coisa. Vamos assim, colocar em nosso coração mais humildade. Olhar, se a gente não pode fazer lá por quem está em São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados, vamos fazer pelo nosso vizinho, vamos fazer pelo morador que está ali em nossa comunidade, pelo morador de rua, pela família carente, por uma criança abandonada, por qualquer um que a gente sinta no coração. Porque a gente não está vendo a preocupação com o pobre.
A gente não tá vendo igreja se preocupar com pobre, a gente não tá vendo deputado se preocupar com pobre. A gente tá vendo neguinho querer chamar atenção para poder ganhar mais votos. E vocês trouxa caindo. Entendeu? Porque eu não tô vendo ninguém cortar seu salário. Eu não tô vendo ninguém pegar seu salário e dizer assim, ó, tá aqui, eu vou aqui abrir mão de 50% de meu salário e não quero também regalia não, porque só esse 50% já dá para me viver. Mas aqui, vamos botar na conta aqui, vamos distribuir para todo mundo que recebia auxílio, para ver se as pessoas têm pelo menos alimento. Porque tá faltando alimento, tá? Tá faltando alimento. Tá faltando alimento. Porque ninguém me diga que o salário mínimo do aposentado tá para comer, porque não dá não. R$ 1.100, R$ 1.045 não dá para comer não. Viu, gente? Então, a minha preocupação com esse domingo de hoje é orar, tá? Jejuar, a gente já tá jejuando, porque todo mundo tá morrendo de fome mesmo. É orar, é pedir a Deus humildade no coração e começar a incomodar os governantes do nosso país para que eles ajam, para que eles façam algo. Pedir a esses deputados que façam algo, tá? Porque a crise tá grande e o rombo tá maior, porque a gente ainda tem que pagar esses miseráveis, em plena pandemia, pagar auxílio de tudo. E eu não aguento mais a carga tributária desse país, eu não aguento mais a demagogia desses políticos desse país. Tô cansada. E se eu não estou lá, queridos pais, dando aula auxílio de vocês, é porque não tem vacina. E não tem vacina porque o presidente não quer que a vacina chegue. E se eu não estou lá, queridos pais, online com os filhos de vocês dando aula pelo celular, porque vocês não têm um e eu também não tenho um celular bom para poder gravar aula. A escola que eu trabalho não tem internet boa para poder gravar aula, para atender a vocês. E vocês também não vão receber, mesmo que eu grave, mesmo que tenha lá, eu grave um videozinho, mas vocês não vão receber, porque lá onde vocês estão não tem estrutura. Tá na hora de fazermos uma revolução por questão humanitária, não é por questão de prazer, é questão humanitária, para que a gente possa sobreviver. Porque o nosso futuro está incerto. Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu não sei. Esse Covid pode me pegar, como tem pegado muitos e tem ceifado a vida de muitos. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E quando eu digo fazer alguma coisa, é começar a mexer os pauzinhos para tirar esse presidente do poder mesmo. Tirar esses políticos que não prestam do poder mesmo. E não é só com a eleição que a gente pode fazer isso, não. É pedir o impeachment mesmo. É pedir o STF, que também parece que está todo corrompido, que eu não sei o que está acontecendo também. A gente não sabe que jogo do inferno é esse. E pedir ao STF que nos represente, que olhe para a humanidade, que olhe para os brasileiros. Porque os brasileiros estão sofrendo. Eu vou começar a postar uns vídeos de situações degradantes que o povo do nosso país estão passando. Mas não vai ser vídeo no hospital, não. Vai ser vídeo em casa. Da fome que o povo está passando.